Dentre muitas coisas que não são lá muito baratas na hora de montar o seu PC, uma das dúvidas mais recorrentes que nós temos atualmente é quanto de memória eu preciso para rodar os meus jogos. Qual a quantidade mínima de memória que eu preciso ter no meu PC para rodar tranquilamente os meus jogos e os meus programas sem gastar muito dinheiro? Com boa performance e suporte à última geração de processadores Intel e AMD, Maestrom tem versões em 120 e 240mm. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom galera, para esses testes eu utilizei aí dois kits que são bem populares e bem simples na verdade e acessíveis, né? Eu peguei um kit aqui com dois pentes de memória de 4 GB da Corsair, vende a Ancel PX, e peguei aqui também o Ballistix Sport, então aqui um kit de 16 GB com dois pentes de 8 GB. Então vocês estão acompanhando aí na tela as especificações de cada modelo aqui, as latências, né, que vem nos modelos. Os testes que eu fiz aqui basicamente foram com os processadores Ryzen, então eu testei aqui com os processadores Ryzen 5 2400G e o Ryzen 5 2600X. Inicialmente para testar a questão de compatibilidade das memórias, e a boa notícia é que os dois kits são compatíveis, então eles funcionam tranquilamente com o XMP, basta você colocar a memória lá, ela já sai funcionando com o XMP sem problema de incompatibilidade, sem problema de instabilidade. Eu testei ainda um pouquinho de overclock, que você acompanha nos vídeos que estão aqui na descrição desse vídeo, ou aqui nesse balãozinho, mas nós vamos focar aqui principalmente na questão de quantidade de memória. Então a combinação que eu utilizei aqui foi o de 2x4, ou seja, um kit de 8 GB, né, com as memórias aqui em Dual Channel, um teste com Single Channel, ou seja, com um pente apenas de 8 GB, e um teste com Dual Channel com 16 GB, tá? Então eu fiz essas combinações aí utilizando o 2400G, e aí já cabe uma ressalva aqui inicialmente, nós fizemos com GPU dedicada, a GPU utilizada é a GTX 1060, então estamos basicamente ignorando o gráfico integrado, estamos partindo para o 2400G como um CPU de entrada. Eu quis fazer esse comparativo aqui com um hardware mais de entrada, porque fica mais próximo da realidade da galera. Então, memórias 2.400 MHz, eu utilizei para os testes uma placa-mãe Asus A320 NKBR, uma das placas-mãe mais vendidas aí também e mais acessíveis, é bem barata essa placa-mãe, uma boa placa-mãe, e que também tem suporte a overclock de memória, então você consegue fazer os ajustes de memória, apesar de não conseguir fazer ajustes no CPU. Então eu fiz uma configuração bem de entrada, tá? Então aqui o foco não é ver se empurra o máximo de desempenho do CPU ou da GPU ou dá o máximo de FPS em games, mas ver qual é o hit de performance, qual o impacto utilizando um pente de 8 GB, dois pentes de 8 ou dois pentes de 4, a quantidade de memória necessária sem ter uma perda de desempenho e sem gastar muito dinheiro. Então para os testes eu escolhi primeiramente 3 jogos, Far Cry 5, Battlefield 1 e GTA V. Então são games aí recentes que são bem jogados e eu testei em alguns cenários. Além disso eu testei também o Battlefield 1 no modo multiplayer e testei também o Battlegrounds no modo multiplayer, tá? Claro, não tem single player do Battlegrounds, né, meu filho? Os testes foram feitos com as memórias todas em estoque, utilizando aí a última BIOS da A320 com o 2400G, utilizando ele apenas como CPU. Em Far Cry 5 eu utilizei o benchmark do próprio jogo, então isso aí você pode testar na sua casa, dependendo da configuração que você tem aí de memória, você também pode ver como será o desempenho. Se você tem dois pentes de memória, dá até para você fazer o teste retirando um aí, para ver como vai ser a performance. No benchmark, o que nós notamos aqui é que existe uma variação muito pequena em relação a um pente de 8 GB e dois pentes de 8 GB, passando aí pelos dois de 4. Então uma configuração com um pente de memória de 8 GB, uma configuração com dois pentes de memória de 4 GB e uma com dois pentes de 8 GB, tem uma variação muito pequena de performance. Então nós vemos ali uma variação de apenas 4 FPS da configuração de uma vez 8 GB para duas vezes 8 GB, enquanto que 2x4 GB ficou praticamente idêntico à performance de 16 GB. Em GTA V eu utilizei também o benchmark do jogo, a última passagem, aquela que o caça passa por baixo da ponte e que passa no meio da cidade, que é uma situação aí mais realista, que reflete mais a realidade do jogo. Aqui nós vemos mais ou menos a mesma coisa. Então nós tivemos ali um hit de performance utilizando apenas um pente de 8 GB na configuração Single Channel, enquanto que 2x4 ou 2x8 com 8 GB ou 16 GB de memória, a performance foi basicamente a mesma. Battlefield 1 foi o cenário onde a gente viu uma penalização maior
nas diferentes configurações. Então com apenas um pente de 8 GB nós conseguimos ali uma média de 75 com mínima de 47. Com 2 vezes 4 GB, totalizando os mesmos 8 GB, mas em Dual Channel nós tivemos ali uma média de 77 FPS com uma mínima de 52. Com 16 GB ali na configuração Dual Channel, 2 vezes 8, nós tivemos 79 de média e 58 na mínima de 1%. Então, reforçando o que a gente já viu ali no GTA, mas com um impacto um pouco menor, a gente vê que na configuração Single Channel existe ali, com 1 vez 8 GB apenas, nós temos ali uma performance um pouco inferior na mínima de 1%, ou seja, na variação que a gente tem ali na fluidez que você vai ter no seu frame time, você vai ter sim uma penalização. São quedas que talvez você não note. Por exemplo, você consegue ver ali no gameplay que a olho nu, basicamente a diferença não é perceptível, mas você vai notar sim no seu gameplay, você sente na fluidez. Então você vê que a configuração Single Channel, ou seja, com apenas um pente de memória, é possível você ter uma boa média, mas a sua experiência não vai ser tão perfeita ou tão agradável quanto se você tivesse com uma configuração Dual Channel. Eu testei Battlefield 1 no modo multiplayer na Argonne Forest e eu testei ali basicamente no mesmo local, né? Eu tentei ficar próximo ali da ponte, no meio do conflito. Então, claro, não é uma situação 100% perfeita, não reproduz de forma idêntica, né? Mas eu vou pedir para a gente focar ali na utilização de memória, tá? Porque os outros fatores, você percebe ali que existe uma limitação de CPU em alguns momentos, né? E em outros momentos a gente chega ali à utilização de 98% da GPU. Então eu quis colocar ali no Ultra, colocar na configuração máxima para a gente ver como seria o desempenho lado a lado. E basicamente o que a gente vê, como eu disse, é que a olho nu é difícil a gente notar a diferença. Mas a gente consegue notar no gameplay, sentir que a gente tem uma estabilidade um pouco maior com 2 vezes 8 GB. Basta você ver ali a utilização de memória. Quando você tem 16 GB no sistema, ele acaba utilizando mais do que 8 GB, um pouco mais do que 8 GB, o que mostra que na verdade sim, é possível você jogar com 8 GB, mas ele vai estar bem próximo do limite e você vai notar um pouco mais de instabilidade. Eu aproveitei para fazer um teste também em CSGO, que é um jogo que não exige muita memória RAM, para ver se a gente ia notar a diferença do Single Channel, Dual Channel, dos 4 GB, dos 8 GB ou dos 16 GB. E eu testei aqui então no mapa Dust 2, claro, também não é uma situação ideal, né? Eu não fiz o teste com os replays, eu quis fazer um multiplayer mesmo para você ver como que é a variação, justamente para ver se era possível notar essas mínimas ou as diferenças entre as configurações. E o que eu posso dizer para vocês é que tanto as médias quanto as mínimas ficaram extremamente próximas. Isso porque é um jogo que não exige muita memória RAM. Você vê que em qualquer um dos cenários ele utiliza de 4 a 4.8 GB, ou seja, tem memória sobrando no sistema, então você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Em Battlegrounds eu testei ali no mapa Erangel, então no mapa clássico eu tentei cair ali na cidade de Poliana, sempre fazendo nos mesmos lugares, né, tentando repetir mais ou menos as mesmas ações. E aqui eu fiz também da mesma forma, na configuração com Single Channel de 8 GB, Dual Channel 8 GB e 16 GB Dual Channel. Novamente é o que eu disse para vocês, aqui não é uma comparação perfeita, não está exatamente no mesmo cenário, mas nós estamos passando nos mesmos lugares e a intenção é novamente mostrar para vocês lado a lado para ver se percebe-se a diferença. Se você notar ali uma informação interessante é justamente a utilização de memória RAM. Nós vemos ali que mesmo quando você está utilizando ele somente com o jogo aberto, sem nada de fundo, a gente já tem uma utilização alta de memória, na casa dos 6 GB. E quando você tem uma configuração de 16 GB, chega na casa dos 7.3. Então, para o Battlegrounds, uma configuração de 8 GB já seria suficiente. Em relação a Single Channel ou Dual Channel, novamente a diferença é bem pequena. Você nota ali algumas pequenas variações no frame time, mas nada realmente gritante. Novamente o que eu digo, se você não utilizar a configuração Dual Channel, é bem provável que você não note que exista uma variação dessa, porque ela é bem sensível. Eu testei ainda numa configuração também no mesmo local, com as mesmas configurações de memória, mas em uma situação onde você tem janelas abertas de fundo. Então eu abri ali umas 3 janelas do Chrome, abri ali o Discord, né, e os aplicativos normais que a gente tem no dia a dia, sem nada demais, mas numa situação que você, bom, sabendo que você tem 8 GB, você vai querer utilizar de forma mais consciente o seu sistema. Então eu não quis abrir 300 janelas do Chrome só para estressar à toa.
E você vê que mesmo nessa condição, ainda que você perceba uma oscilação um pouco maior e que a memória do sistema fique mais próxima do limite, né, chegando ali quando você tem 16 GB, a utilizar um pouquinho mais do que os 8 GB, o sistema alocar essa memória a mais, você nota que sim, é possível jogar e sem essa paranoia de que não dá para abrir nada, você não consegue, sei lá, de repente ouvir uma música de fundo ou deixar alguma janela aberta, alguma janela de chat ou utilizar algum programa com o Discord para você se comunicar. Eu considero que sim, o ideal seria uma configuração dual channel. Ela não é indispensável. Você, como eu disse, se você não testar os dois cenários, provavelmente você não vai notar. E dentro de um sistema de entrada, não só num Ryzen 5, num Ryzen 3, ou num i3, ou num Pentium, ou alguma coisa ainda mais de entrada, coisa simples, essa diferença não é o que realmente você vai acabar notando. De repente a sua GPU pode acabar limitando antes disso. Então galera, para uma configuração consciente, se você tem uma placa-mãe com apenas 2 slots de memória, eu acho que começar com um pente de 8 GB é bem tranquilo. Hoje dá para você rodar basicamente tudo que está por aí. Ah, mas tem um jogo ou outro que eu não vou conseguir rodar. Bom, é uma limitação que você vai ter, mas isso pela sua quantidade de memória. Então, não se trata de uma opção de um pente de 8 ou 2 vezes 4, mas uma de quantidade de memória. E isso é o que pode fazer a diferença, como em jogos como Battlefield 1 ou jogos mais exigentes que temos no mercado. Uma ressalva muito importante é referente aos gráficos integrados. E aqui eu vou generalizar, eu não vou apenas me apegar às APUs da AMD. Se você utiliza qualquer tipo de gráfico integrado, não é uma opção, é obrigatório que você utilize Dual Channel. Esse caminhão do Mad Max passando aqui, velho. Inclusive eu também fiz um teste rápido aqui com o CSGO, um jogo bem leve utilizando o gráfico integrado do Ryzen 5 2400G, Vega 11. Eu fiz o teste com Single e Dual Channel e vocês conseguem notar aí a diferença. Isso aí eu não preciso nem colocar lado a lado, dá para vocês perceberem que a média de FPS, a mínima, o frame time ali tem um prejuízo enorme de você utilizar uma configuração single channel. Isso no exemplo de um jogo muito leve. Mas vocês podem ver aí no exemplo desse vídeo do Peperaio, que também está aqui na descrição desse vídeo, que utilizar single channel penaliza absurdamente o gráfico integrado. Isso acontece porque o gráfico integrado, as APUs ou o IGP, o gráfico integrado da Intel, necessita de uma configuração dual channel para ela ter largura de banda, ela não tem memória dedicada. A memória que você utiliza para o vídeo é a memória do teu sistema. E se você vai optar pelas memórias em dual channel e a dúvida é qual delas optar, eu diria para você pegar as memórias com latências mais baixas. Então sim, ainda é possível montar uma configuração de entrada sem se preocupar se você vai ficar sem memória RAM para os seus jogos, economizar um pouquinho no setup e pensar no upgrade futuro. Se você tem sugestões para mais vídeos, deixe nos comentários, deixe aí a sua experiência. Se você utiliza apenas um pente de memória, se você utiliza Dual Channel, se você utiliza Single Channel, se você utiliza 8 ou 16 GB ou 4 GB em pleno 2018, deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou! E até a próxima!